Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Contar, um podcast de empreendedorismo de histórias fantásticas para inspirar vocês. Eu sou Gisele, sou da Teresa Fernandes e essas são as minhas convidadas de hoje, a Laís, que é sócia proprietária da Marquesa, e a Lígia, que é uma médica psiquiatra dona da clínica Vivax. Hoje elas vão compartilhar as histórias delas, a trajetória e principalmente como que elas fazem para lidar com a influência no digital e a vida profissional. Porque as duas são muito influentes no digital e como que isso impacta na vida delas profissionalmente. Laís, fala pra gente como que foi a sua caminhada, como que foi a sua trajetória, como você chegou, como a Marquesa surgiu. Eu iniciei a minha vida acadêmica na Faculdade de Direito e na Faculdade de Arquitetura, mas eu sempre fui apaixonada por moda. Então, mesmo tendo feito outra faculdade, eu, no final, acabei optando pela carreira que eu era apaixonada e no final da faculdade eu casei. E quando eu fui perceber que havia uma necessidade, uma carência na cidade do ramo que hoje eu atuo, que são vestidos de festa de alta costura, não um vestido qualquer, porque é o que eu gosto de uma coisa mais refinada, com um caimento diferenciado. Então, eu queria ter acesso a isso, mas não tinha na cidade. Então, na época, eu precisei do vestido da minha mãe, da minha irmã. E a gente teve que ir para o Rio, no Rio não encontrava, até fora do país a gente foi procurar. Então, devido a essa escassez, eu quis trazer para a nossa cidade e de uma forma acessível também, porque a gente trabalha com aluguéis, com vestidos que custam muito caros, que são de estilistas assim, muito renomados. Inicialmente a gente não fazia sob medida, mas hoje a gente faz. E com preço de aluguel, não de compra. Então, acho que poder trazer esse gostinho para tornar mais acessível o luxo, sabe? Eu acho isso bem interessante. Isso aí é o que a gente chama de empreendedorismo de oportunidade. Né? Você percebeu uma oportunidade, uma coisa e resolveu empreender no ramo. Exatamente. E como que foi para você iniciar, para você montar o seu ateliê? Como foi para você começar? Porque quem te conhecia, né? Como que você foi se tornando conhecida? Eu já trabalhava com moda desde os 18 anos. Durante todo o período que eu fiz faculdade, eu tinha blog de moda, bastidores da moda. O pessoal aqui da cidade vai lembrar. E eu amava fazer a produção de moda. Eu sempre fui apaixonada por todo o universo assim, de arte, da moda em si também. Então, para mim, era uma atmosfera que eu já vivenciava durante a minha vida toda. E acabou que uma coisa levou a outra. Quando eu abri o ateliê, ele funcionou antes de ser aberto. Foi engraçado isso, porque eu atendi uma pessoa, eu estava começando a fazer a parte de projetos, essas coisas assim, e ao mesmo tempo adquirindo as mercadorias. E eu atendi uma cliente que era formanda de medicina, que era filha da amiga do meu pai, e ela ficou assim, encantada, porque não tinha em Campos, né, como eu havia dito, e ela postou no grupo da formatura da faculdade. E, gente, eu me vi tendo que atender no quarto da minha mãe, e era um monte de cliente, foi tipo assim, de zero a 100 muito rápido. Então, eu acho assim, a parte de eu já fazer parte dessa atmosfera de moda contribuiu muito até pela confiança que o cliente depositava em mim, sabe? O bom gosto, já saber que eu trabalhava com isso há muito tempo. Mas é interessante também porque você, desde nova, começou a ir buscando, né? Na verdade, você foi criando um ambiente, Sim, né? Foi naturalmente, talvez isso foi surgindo, né? Por uma coisa que você gostava, e aí você também já começou a vislumbrar uma oportunidade de negócio. Bem legal. Já tinha um posicionamento, né? Já tinha o blog que você falou que você tinha, então já tinha uma autoridade. É isso aí. Sim, é mais fácil mesmo muito também. nova. E eu ateliê com 22 anos, mas eu já trabalhava desde os 18. Então eu já tinha 4 anos aí de know-how, e o pessoal da cidade já conhecia, já era bem famoso aqui na cidade na época. Legal. E essa doutora? Inclusive, quando eu formei, eu fui no ateliê dela. E aí não alugou comigo, tá? Não aluguei com ela, mas eu quero alugar ainda o vestido lá, que o salão não dá mais em mim. Nada que Crisol tu resolve. Né? Enfim.
Então, depois que eu formei em medicina, né, comecei a especialização de psiquiatria, e aí foi o boom da pandemia. Então, a minha especialização de psiquiatria caiu no meio da pandemia, e foi quando a psiquiatria cresceu muito. Então, os meus atendimentos, eles se iniciaram na pandemia. E, tipo assim, muita gente precisando e um número muito pequeno de psiquiatra. Então, logo quando eu comecei a atender, eu já tive a ideia de abrir o consultório, de abrir a clínica, porque eu via que a demanda era muito grande, que ia funcionar, que ia dar certo. Inclusive, a ideia da clínica, né, de montar uma clínica, de chamar outros profissionais para poder estar junto ali, também a questão da economia, de você fazer um empreendedorismo, de você poder, né, tipo assim, cobrar um aluguel de um profissional e pagar às vezes uma conta de luz, uma conta de condomínio, então isso também ajuda no nosso financeiro e também a gente crescendo, né? Porque a gente mantendo uma clínica e tendo um endocrinologista, um nutricionista, um dermatologista, acaba que um vai indicando pro outro, a gente vai se conhecendo, vai criando esse vínculo assim de amizade e de profissionalismo. É isso aí. Mas você também se posiciona muito bem nas redes sociais sobre o que você faz, né? Você fala muito bem sobre o assunto, né? E isso foi porque você tem um número considerável de seguidores no seu Instagram. Mas isso foi... como que você foi construindo isso? Foi meio que assim, uma pressão do meu marido, porque eu não queria falar de psiquiatria no Instagram. Tanto que o meu público, na época que eu comecei a atender psiquiatria, ele não vinha do Instagram. Ele vinha muito de indicação de psicólogos, porque meu pai é psicólogo, então assim, acaba que eu meio que fiquei conhecida por conta do meu pai ser psicólogo. E a maior demanda, né, tipo assim, de indicação vinha através dos psicólogos, com um profissional que não conheciam. Então eu tinha muita indicação de psicólogo. Eu comecei a fazer um anúncio geralmente no Google, mas o Instagram eu não tinha, não fazia. Eu não queria misturar a psiquiatria no Instagram. Então, por muita insistência dele, eu comecei a colocar alguma coisa e eu vi que dava muito certo, que o povo interagia muito, que era muito bom. Aí eu comecei a perceber que eu tinha pacientes do Instagram, coisa que eu achava que não existia. Porque na minha cabeça, na época, era assim, o paciente, quando ele quer marcar um psiquiatra, ele não vai no Instagram e vai, tipo, procurar psiquiatra, ele vai no Google, ele vai pedir uma indicação para o psicólogo, ele não vai colocar no Instagram. Só que a gente esquece que, às vezes, a gente tendo aquele futuro paciente ali, quando ele precisar, ele vai lembrar. Ele vai lembrar. É a mesma coisa de Laís, às vezes ele não tá querendo agora, naquele momento, mas seguiu ela, gostou ali de um vestido que ela postou, foi numa festa no final de semana, mas daqui a um ano, pode ser que é a formatura dele, ele vai lembrar de Laís. É a mesma coisa que eu percebo que acontece comigo. Então, acho que o nosso marketing também tem que ser direcionado para tudo. Tanto para indicação, quanto para Google, quanto para Instagram. O Instagram hoje, eu acho que ele substitui os outdoors da vida, né? Essas outras propagandas que a gente tinha antes, agora é ali, aonde você fixa a sua marca, né? E vocês veem que isso faz diferença no negócio de vocês, né? Total. Eu acho que o grande diferencial hoje é você ter uma rede tanto de fornecer um bom serviço e mercadorias, mas se você não tiver esse link com o seu cliente, não adianta você ter o melhor, mas não ter com quem comprar, né? Não puxa, né? Exatamente. E me conta aqui, como que vocês conciliam essa vida de trabalho, chegando atrasado no negócio, podcast, Instagram, né, as redes sociais e a vida familiar? Como que acha esse equilíbrio aí, né? Porque você ainda tem, o seu marido também ainda tem, né? Ele também é da área da saúde, né? Ele também faz um pouco, né, desse trabalho nas redes sociais. Mas mesmo assim, como que vocês conciliam tudo isso? Isso pesa, isso não pesa? Então, eu acho que tem que colocar como prioridade também, Deixa eu voltar, você corta. Então, eu acredito que faz parte do negócio, então, igual a gente faz o fechamento do mês, tem que ter um momento de você fazer uma produção de conteúdo e você ter um lifestyle que você consiga colocar de forma natural também, além daquela coisa assim, cara de marketing, você ter uma vida que seja de verdade, né? De verdade, e que você consiga se conectar com o seu consumidor. É engraçado que às vezes chega um cliente e fala assim, nossa, seu marido faz varizes,
eles sabem da nossa vida, Aham. sabe? Não acompanha só o Instagram da Marquesa, mas acompanha o da Laís, acompanha o do Igor. Então, existe uma conexão muito antes do seu cliente chegar até você. E isso, eu acho que vincula muito o seu paciente, no caso da Lígia, o meu cliente, porque é como se ele já estivesse familiarizado com você. Ele sente mais à vontade. Exatamente. Mas vocês não sentem, às vezes, uma certa invasão? Porque a gente escolhe o que a gente publica. Exatamente, eu acho que, tipo assim, é muito também da personalidade, que a gente tá falando de personalidade. Eu sou totalmente tranquila, minha vida é um livro aberto, não tem nada pra esconder de ninguém. Então eu não me sinto, tipo, invadida, eu posso colocar qualquer coisa. Eu acho que a Laís também é meio assim, entendeu? Mas agora talvez que tenha uma pessoa mais tímida, mais reservada, que às vezes vai chegar alguma pessoa assim. Porque da mesma forma que a gente recebe muito elogio, tem os hates também. Às vezes tem uma mensagem ali. A mentira, gente. Rola. Mentira. Tem prints aqui. Acontece. Mentira, gente. Por implicância, né? Porque, tipo assim, às vezes não faz o menor sentido. Eu acredito que seja inveja. Bastante. Mas isso aí eu acho que é natural, né, também. E você se expor assim. Na verdade, eu não acho que isso é se expor. Eu acho que isso é você. É meio que natural, porque as redes sociais hoje viraram meio que uma extensão da nossa vida, né? Um pouco. Você acaba sendo que. De certa forma, obrigada, ou às vezes nem obrigada, mas você acaba querendo fazer. Sim. Né? Uma foto que você posta, às vezes você tá num restaurante, você tira uma foto, aí você pode, você marca o restaurante, pronto, você já disse onde você tava, com quem, fazendo o quê. Acabou. Mas isso, para o mundo dos negócios, isso não é mais uma opção. Né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas para quem quer empreender, quem quer montar ou crescer ou alavancar o seu negócio, hoje o caminho é esse, né? Inclusive tem algumas pesquisas, né, que falam que quando a gente coloca o nome do nosso negócio com o nosso nome, a gente tende a dar tudo de si no negócio. O meu não tem, mas eu acho que vai muito da nossa personalidade. A pessoa se identifica muito com a gente. Mas eu acho que a Marquesa é seu sobrenome. Ali é uma ladinha, mas tem meu DNA. A verdade é essa. Tem muito sua cara mesmo no negócio, né? Mas também a cara mesmo, porque ela publica muita foto, tipo, dela. Então ela tá sempre muito presente ali. E aí associa, né, a imagem da pessoa. E eu acho legal essa associação, assim, quando a gente vê uma marca e associa o dono da marca, por exemplo. Mas olha só que você vê que é interessante, e o nosso objetivo também de trazer pessoas com negócios completamente diferentes, mas seguindo por uma mesma linha, é que a gente vê isso, que, por exemplo, né, no lado dela como psiquiatra, que já é uma profissão naturalmente que as pessoas tendem a ser um pouco diferente. Né, que os médicos em si já são bem mais reservados, agora que tem assim, uma tendência um pouco maior dessa área, mas ainda, por exemplo, é difícil ver. Tanto psicólogo ainda vê mais do que psiquiatra. Na época que eu comecei, né, a publicar no Instagram da psiquiatria, não tinha ninguém que fazia isso na cidade. Eu olhei todos, eu olhei um por um, falei assim, cara, não tem ninguém fazendo isso. Então, tipo assim, eu acho que eu realmente tenho que fazer, eu realmente tenho que começar a postar, porque eu vou ser a primeira. E eu realmente fui a primeira. E agora, tipo, vendo psiquiatras mais novos estão fazendo a mesma coisa, que eu acho super certo. Acho que a gente tem que divulgar nosso trabalho. Porque também os psiquiatras da cidade eram psiquiatras mais antigos, mais reservados. Então, tá vindo uma gama nova, né? E isso é muito legal por conta de tirar aquele tabu do psiquiatra, que o psiquiatra só passa medicamento, que o psiquiatra vai dopar o paciente, que o psiquiatra é médico de maluco. Então, vindo profissionais mais jovens, que interagem com você no Instagram, que colocam coisas atuais, medicamentos modernos, né? Eu acho isso muito bacana até para o próprio paciente ele se sentir mais seguro e mais apto a começar um tratamento. E sabe o que eu acho também? Que isso desperta, às vezes você está falando algumas coisas que nem você está vendendo. Indiretamente você está vendendo, mas você está falando coisas que trazem as pessoas à reflexão. É mais um ensinamento, né? Como se fosse mais um ensinamento. Não, tipo assim, velho. E aí é muito isso mesmo, porque a pessoa ouve
assimila aquilo, mas quando ela precisa, Ela ela lembra. lembra. É exatamente isso. Às vezes ela nem sabe que ela precisa, mas se identifica com o problema. Tipo, você sabe falando assim de uma Ô, luzinha? gente, outro dia eu vi uma postagem de uma médica, daqui até, falando sobre a questão de perda de memória. Como é que chama aquela doença, gente? Que é a pessoa Alzheimer. E aí ela falando, só que eu fui pensando assim, então, eu tenho esse sintoma aí. Amigo. Aí eu fui lá e botei no comentário, com que idade isso começa a se manifestar? Porque eu falei, gente, então, será que eu preciso ver isso? Mas é muito isso É igual os mesmo. vídeos de TDAH, todo mundo vai olhar ali e vai se identificar. Todo mundo tem um pouco, né? Um pouquinho. Todo mundo se identifica um pouco. É E verdade. querendo ou não, a gente meio que faz vídeos também para as pessoas se identificarem, né? Tocar na ferida. Tocar, exatamente. Mas isso, assim, dentro de casa para vocês, isso é super tranquilo? Vocês lidam bem com isso? Vocês têm, assim, o marido... com o marido, com a rotina. O marido aceita, o marido não aceita, reclama ou não reclama. Porque são muitas horas do dia, né, também. Exatamente, o meu que ficava muito em cima de mim e tipo assim, pelo Gustavo, ele já trabalhar com marketing, ele trabalha com design, ele trabalha no jornal há muito tempo, tá há 20 anos na Folha da Manhã, ele tem uma revista de saúde, então ele já tá nesse meio. Então, na verdade, foi ele que meio que tipo, ele que me deu o pontapé, ele que fez tudo pra mim, ele que fazia arte pra mim, ele que fez logo pra mim. Então, muito por conta dele. No meu caso também eu tenho um marido que é extremamente apoiador, porque eu falo assim, Igor, eu quero ir para Dubai estudar, isso aqui, fazer um curso, eu tenho um desfile que eu tenho que ir. Ele falou assim, vamos? Na mesma hora, ele e o mesmo, existe a recíproca. Legal. E eu acho assim, escolham bem os parceiros, gente, que faz muita Faz diferença. muita diferença. Total. Então, Faz eu muita fui pra diferença. Pra descer. Exatamente. Tudo na vida é equilíbrio, né, gente? Você tem que achar uma zona ali para você poder caminhar no equilíbrio. E essa questão aí familiar, ela pesa muito, né? E aí quando você tem uma... Gente, mulher, né? Ela pesa, porque quando você tem uma pessoa que não entende ou não apoia, é muito complicado. É muito complicado. Pode se tornar um problema até pela exposição, né? Porque tem gente que se incomoda, tem muito marido que é ciumento, e também pelo crescimento, porque Pela tem exposição, homem que né? quer que você cresça, mas que você não cresça mais que ele. Uhum. Existe essa situação também, então assim, eu acho que é muito fundamental escolher bem um parceiro, principalmente a gente que se expõe, a gente que é empreendedora, a gente tem que ter um parceiro que também tem essa visão. Exatamente. E que ele apoia o seu crescimento. Que queira crescer junto, né? Exato. É isso aí. Que aí fica muito mais fácil, junto do que separado. Sim, porque até pela ausência, às vezes, tanto ou deles também, né? Porque no nosso caso é de capa que consegue compreender, mas a gente não tem filho, nem eu, nem Lígia, né? Então é mais fácil da gente estar ausente sem prejudicar a família. Uhum. Mas assim, eu acho que ter um marido apoiador é fundamental. Mas aí é uma construção também, porque como vocês estão vindo, fundamentando, né, nesse pilar, quando chegar o momento, isso também naturalmente, isso vai se arrumar. Sim. Porque como já não é um problema hoje, não vai se tornar um problema depois, né? Então, a tendência é essa. E mais um assunto. Como que vocês encaram essa parte da gestão do negócio? Como que é para vocês? Pra mim, é a parte mais chata. Porque, assim, eu sou da criatividade, eu sou da arte, mas a gente tem que encarar as coisas que a gente tem dificuldade e fazer mesmo assim. Mas falar assim, Laís, você gosta? Não, por isso a gente tem Gisele. Exatamente, eu ia falar isso. A gente não faz, né? A gente joga. Já chega, a gente ainda resolve tudo pelo WhatsApp, porque ela sabe que a vida é corrida. Tá certo. O boleto vai ser amanhã. Tá, amanhã eu pago. Chega e-mail. Aviso de recebimento de boleto que vence amanhã. Vencimento hoje. Vocês têm que mudar esse mês. Você tem que colocar assim, vencimento agora. Aí a gente vai pagar. Daqui a pouco a gente dá a senha da conta. Da conta pra pagar, né? Tá certo. Deixa eu te falar.
Mas assim, mas vocês entendem que tem uma necessidade, né, de entender o negócio como todo. Porque o que vocês fazem, embora vocês fazem o que vocês gostam, né, vocês são apaixonados pela profissão, fazem com muita dedicação e põem o amor naquilo que vocês fazem, mas vocês também entendem que isso é um negócio, né? E todo negócio para ele crescer, porque muito vocês já fazem visando o crescimento. Quando vocês fazem esse trabalho nas redes sociais, quando vocês têm o cuidado com o local que vocês atendem, você tem uma clínica linda, seu ateliê também, então vocês têm lá tem aquela visão do atendimento do cliente, né? A experiência do cliente, e isso faz muita diferença, né? No negócio, no crescimento do negócio, porque não é só, não adianta também vocês fazerem todo um trabalho de rede social e não ter uma boa gestão, né? E não ter uma boa gestão, é isso aí. O cliente liga, não consegue marcar, não consegue horário, você marca de entregar tal hora, não consegue, marca sua consulta, espera lá 3 horas. Organizar. É isso aí. Porque às vezes acaba que é melhor a gente fazer o quê? Tipo assim, colocar menos paciente, da mesma forma que a Laís também atende menos clientes, com hora marcada, um horário só ele. Então não tem aquele monte de gente dentro do ateliê dela. É a mesma coisa comigo. Eu prefiro marcar pouco paciente durante o meu dia para dar atenção melhor e também para ter mais tempo de conseguir olhar a clínica, chegar mais cedo, preparar um café, botar um chocolatinho pro paciente, que eu acho que faz a diferença também. É isso aí. Então a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Não é só se sentar ali, tipo assim, ficar horas sem a gente poder descansar. Então eu acabo, quando você perguntou isso, né, de como que a gente concilia, eu faço muito isso. Eu prefiro atender poucos pacientes durante o dia. Eu não coloco uma agenda tão lotada, a não ser realmente que às vezes é um feriado, alguma coisa, alguma emergência, algum encaixe, mas eu coloco a agenda ali lá um pouquinho mais limitada. Mas isso também é bom, porque isso também peneira um pouco a qualidade do paciente, a qualidade do cliente, né? Porque você consegue aumentar um pouco o nível do seu preço, porque você escolhe o público que você quer. Exatamente. Quando você faz isso, você consegue escolher um público para você atender, e isso é muito bom para o negócio, né? Porque e aí você também vai atraindo o cliente que se identifica com você. Você espanta aquele que vai te dar problema, que não é o seu perfil, porque não são todos os clientes que são para todas as pessoas. Não. Né? Você tem aquele cliente que se encaixa em cada profissional e tá tudo certo. Cada um com o seu perfil, né? E tá tudo bem. Mas é difícil perceber entender, né? Esse limiar aí, que eu acho que é bem difícil, mas muito importante também. Muito importante, principalmente para o negócio crescer. Né? Quando você quer mudar, às vezes, o patamar, quando você quer, né, dar um start melhor no seu negócio, no seu financeiro. Isso aí faz muita diferença. Porque senão você, às vezes, muito cliente não é sinal de muito sucesso. Sim. Né? O sucesso é feito pelos clientes certos, na medida certa. Às vezes você tem qualidade dos clientes. É isso aí. Importa bem mais, né, do que o volume, né? E aí você vê que no meu negócio é assim, né? Pra gente é muito importante fazer esse filtro. No seu negócio é assim, e a gente consegue ir entendendo que é para todo mundo. O negócio deles deve ser assim também. Né? Porque a gente ter essa consciência, às vezes, quando a pessoa monta, né, resolve, vou empreender e tal, e aí ela acha que ela vai atingir todo mundo. E às vezes até a linguagem com que você fala nas redes sociais, isso impacta também, né, no público que você quer atingir. Não só a roupa que você veste, como você se posiciona, tudo isso vai influenciar em quem você vai te perceber. Sabe? Porque tanto quem sabe que é pra ela, quanto sabe, vai olhar e falar assim, nossa, não é pra mim. Existe essa situação também, porque foi o que você falou de saber quem é seu público-alvo. A forma que você vai se posicionar na rede já vai filtrar um pouco esse público. É isso aí. Isso é verdade. É isso aí.
E eu acho que nem só nas redes sociais, né? Porque a forma, às vezes, até como você age na sua vida, no todo, né? Você vai fazendo o filtro meio que natural. A sua própria imagem. Eu até achei engraçado, o Laís comentou isso. Teve uma vez que eu fui tirar umas fotos profissionais, e aí a fotógrafa falou assim, tem que botar um blazer, sei lá o que, um brinco. Eu falei assim, cara, mas eu não sou assim. Não, mas você tem que parecer ser assim. Eu falei assim, cara, mas o paciente vai chegar lá no consultório e vai me ver de tênis. Eu não vou estar lá com salto fino e com base, tipo, com o olho puxado e com um monte de acessório, porque eu não sou assim no meu dia a dia. E eu acho isso errado. A pessoa vai lá, tipo, tira umas fotos profissionais com um blazer que não usa no dia a dia, com uma argola enorme na orelha que não usa no dia a dia, com batom vermelho que não usa no dia a dia. Aí tá lá no consultório e cadê? É estranho, sabe? Seria esquisito marcar assim, uma consulta com um profissional que eu vejo assim no Instagram, chegasse no consultório não é ele. Então eu prefiro muito mais ser eu mesma, tá do jeito que eu me visto, mais espontânea e tal, sem me arrumar muito, e ter essa, tipo, como que eu posso dizer? Uma imagem mais acessível, eu acho, no seu caso. Mais acessível, mais verdadeira. Sim, Entendeu? Sem ter aquele impacto. Lígia tem muito paciente jovem. Sim. E eu acho assim, ela quebrar esse paradigma do psiquiatra, aquela coisa tenebrosa, sabe? Lígia é muito casual, despojada. E eu acho que isso cabe que o paciente dela ele se sente muito mais à vontade. Isso atrai muito meus pacientes jovens. Então, por isso que a alta demanda são os jovens, entre 12 anos, 15, 16. Então, mas porque se identificam com você pela pessoa que você é, não pela pessoa que você faz parecer ser nas redes sociais, né? Exatamente. Isso aí que Mas agora, se eu tentasse mostrar ali que eu sou toda emperequetada, muito séria, eu uso um blazer preto, um óculos de grau, um salto fino, talvez vai espantar essa clientela, que na verdade é a minha, porque eu gosto desse meio. Então, acho que aí combina muito mais a gente ser realmente quem a gente é. Não mostrar a outra pessoa, fazer lá o filtro, botar a cara toda lá esquisita. Aqui não tem filtro, tá? Pois é, eles não botam. Mas às vezes eu até gostaria. Porque, às vezes é muito chato, né, gente? Todo dia você tem que estar... Todo dia com maquiagem, todo dia com não sei o que. Eu também sou meio assim. Ai, gente, eu adoro. Pois é, mas aí é que tá. A gente olha pra você e consegue visualizar isso. Eu amo, gente. É fácil meu ver. Universo é o universo que eu sou apaixonada. Então, assim, a cliente pede uma dica de maquiagem, eu vou adorar dar dica de maquiagem. A dica de... Gente, a quantidade de mensagem que eu recebo com foto de acessórios, com sapato, para poder acompanhar com o vestido. Então, a gente presta uma consultoria, gente, também online para os nossos clientes. E isso não é cobrado. Tá certo. Meninas, pra gente já tá encaminhando aí pro nosso final, vocês têm alguma história de inusitada que tenha acontecido na vida profissional de vocês? No negócio, na carreira? Alguma coisa assim que ficou marcado, que foi um diferencial, um divisor de águas? Algum momento assim? Bem ampla essa pergunta. Porque são tantos momentos. Mas assim, eu acho que a gente precisa abrir a caixinha. Não achar que o mundo é quadrado. E que todo o conhecimento que a gente tem ao longo da vida, às vezes a gente não imagina que a gente vai usar. Minha mãe me colocou para estudar arte, gente, desde que eu tenho 5 anos. Ela sempre incentivou a parte cultural nossa. Então eu fiz aula de musicalização, fiz aula de violino, fiz aula de pintura, fiz aula de desenho. Que legal! E isso, ao longo da minha vida, tipo assim, eu sempre fui apaixonada por isso. Era uma coisa que eu fazia por muito prazer, mas que lá na frente, isso se tornou minha profissão. E é uma coisa que eu desenvolvi tanto, assim, né, com os cursos que eu fiz, mas é tipo uma coisa que é talento, mas se não for desenvolvido, né, a gente acaba que fica defasada, né? Tanto é que inicialmente eu fazia os desenhos todos a lápis, hoje em dia é tudo online, o cliente, quero alteração news, a gente já manda pro WhatsApp, a gente tem cliente de fora, então nunca desvalorizar as coisas, assim, os conhecimentos que a gente vai pegando da vida, sabe? Às vezes é um museu que você vai visitar que vai ampliar a mente, então assim, tá atento
as energias, os estímulos que a gente vai sendo tocados ao longo da vida, e quando você se deparar, você pode estar vivendo uma coisa completamente diferente, ou que você sonhava, mas você tinha medo de encarar. E hoje, eu tenho a vida, tenho a profissão que eu sonhei a vida toda, que inicialmente eu não tinha coragem, mas assim, minha mãe me apoiou muito, quando foi eu abrir com 22, né? E assim, ninguém tem crédito com 22, a gente vai pegar um empréstimo com 22 anos. É base de 3 mil reais. Se você não investido. Então, assim, na época minha mãe me ajudou a dar o start, sabe? E ter pessoas que podem, que te apoiam, é fundamental. Eu falei do marido, né? A pessoa que você escolhe, mas as pessoas, assim, às vezes é um amigo que vai te ajudar, às vezes é a mãe. Então, assim, eu sou muito grata aos ensinamentos, os que estão acadêmicos e os fora da escola. E eu não estaria aqui se não fosse assim, esse apoio que ela me deu no início. Nossa, eu sou muito grata. Mas na verdade você teve a percepção também, né? De aproveitar, de utilizar, de fazer os links. Não, e era engraçado que ela tinha muito medo com essa exposição. Era algo tipo assim, que ela tinha quase uma aversão. Minha mãe é super discreta. Ela é tipo bem o oposto meu em relação a isso. Mas ela conseguia ver que eu era apaixonada por isso. Legal. Então, ela apoiou o empreendedorismo, mas ela sempre teve esse receio da exposição. Até hoje, gente, ela me manda mensagem: Laís, você vai usar essa roupa mesmo? Bom, a gente cresce, mas a mãe continua sendo mãe. Eu falo dos meus filhos que eles crescem, mas eu envelheço. Então dá tudo no mesmo. E você? Tenta voltar nessa pergunta que eu já foi lá pra Marte, bicho. Não, então, se tem alguma história na sua trajetória que te marcou, ou que fez você escolher por essa profissão, ou que marcou na sua trajetória do seu negócio, no seu crescimento. Eu acho que talvez na trajetória do negócio, né, quando eu comecei a falar, que como eu comecei os meus atendimentos durante a pandemia, estava tudo fechado. Então eu comecei a alugar um consultório de uma psicóloga. E aí o que me chamou a atenção foi o seguinte: eu tinha um paciente, tinha outro. E eu alugava aquilo ali por hora. Só que chegou um tempo, depois de pouco tempo, que o valor que eu pagava ali por hora era mais do que ela pagava sendo a dona do consultório, alugando. Eu falei assim, não tem condição, vamos abrir alguma coisa. Eu quero abrir um consultório, uma clínica, e eu vou fazer o que ela faz comigo com outra pessoa, mas não só com um, vou fazer com vários. Então foi o start inicial. Eu falei assim, dá pra dar certo, tem como dar certo. Eu testei muito pouco, na verdade. Acho que eu comecei a atender ali menos de 8 meses, eu já, dei entrada no consultório para poder fazer a clínica, e graças a Deus tá dando muito certo. E ainda tem a parte da gente fazer online, né, com a telemedicina. Então, assim, quanto mais pro psiquiatra, gente, não precisa de nada. Só precisa de um computador e acabou. Não preciso nem de uma caneta, de um carimbo, porque é tudo online. Assinatura digital, receita online, tudo a gente faz online. É isso aí. Com isso a gente pode perceber que não importa qual é o negócio, né? Não importa qual é o seu nicho, importa só o que você quer fazer e você saber aproveitar as oportunidades, né? Porque assim, eu tenho certeza que às vezes acontecem muitas oportunidades com muitas pessoas, mas tem medo. E eu não tive medo. Você poderia ter ficado assim, muita gente falou assim, porque você tá dando sorte porque pandemia. Não, troca, sabe o que eu falei assim? Gente, o tal da sorte é uma coisa revoltante, né? É revoltante. Porque às vezes as pessoas têm muito isso. Que falou assim, Lígia, que tá dando tanta sorte, né? Eu falei assim, não trabalha pra ver se a sorte vem. É a sorte, tá entendendo? A gente trabalhando até tarde, respondendo no telefone meia-noite. Fica até de madrugada enviando mensagem para paciente, acorda de manhã, vai no correio, manda a receita. É isso aí. Mas é muito isso. Às vezes as pessoas olham isso, olham a imagem lá nas redes sociais, olham o glamour. Não imagina o corre. Né? Mas não imagina o boleto pagando. É isso aí. A luta que imagina o boleto que essas aqui mandam. É a luta que é, o custo que é, né? Assim, como que você chega até aí? Que também não é da noite pro dia, né? As pessoas olham e falam, nossa, mas fulano consegue. Mas às vezes as pessoas querem ter o que você tem, mas não quer trilhar o caminho que você trilhou, né? É o mínimo, né, pra conseguir.
É isso Que mesmo. o mínimo também é ser um bom profissional, porque não adianta nada você Sim. montar um espaço maravilhoso, uma clínica fantástica, você chegar e ser, tipo, só mais um. Inclusive o marketing, ele ajuda a fundar um negócio que não é bom. Ah, sim. É. Porque aí você vai divulgar uma coisa e você não vai conseguir entregar. Da mesma forma que o marketing é excelente para quem tem um bom produto, um bom serviço. Exatamente. Se você tem um bom marketing que está entregando para todo mundo, Mas você não consegue entregar o seu serviço ou o produto, rapidamente você faz. E eu já Isso vi mesmo. muito isso, muito patrocinado de profissionais ali que, tipo, gravando um vídeo que você vê, tipo, Não é isso. credibilidade nenhuma, o cara fala uma besteira, fala coisa errada, e você vê que, tipo assim, não tá sabendo o assunto, entendeu? Então, assim, acaba piorando do que realmente melhorando uma imagem. Então, quando for fazer um marketing, quando for realmente investir, tem que saber o que tá fazendo. Exatamente. Tem que ser um profissional, tem que ter prática, tem que ter experiência, não é ser só um ali, acabou de formar e já, tipo, tô aqui falando besteira. Aí, tipo assim, as críticas são muito grandes. Eu acho que acaba isso piorando, entendeu? Aquele profissional que às vezes ele teria muito potencial futuramente. Mas acaba que querendo, tipo, já aparecer. É o problema das redes sociais também. Isso Que da aí. mesma rapidez que Isso ela aí. te... Na verdade, não é tão rápido para ela te levantar, mas é muito rápido para ela te derrubar. Mas, por exemplo, supondo que eu tenho lá uns 50 anos de idade. Se eu fizer um vídeo hoje e um médico com 25 anos fizer um vídeo hoje, às vezes eu tenho lá, tipo, 30 anos de experiência na frente dele. Mas é a mesma coisa. Da mesma forma que ele vai crescer, eu também posso crescer. E aí aquela experiência, tipo assim, que eu tenho ali, talvez, né, por ser mais velha, não está sendo julgada. As pessoas não estão sabendo. Elas estão sendo meio que, tipo, enganadas. Ou não. Mas é por isso que você tem que ser, tipo assim, saber o que você está fazendo, saber o que você está falando. Que faz toda a diferença. Porque o que a gente vê, né, de coisas erradas e, tipo, um charlatanismo muito grande no Instagram, gente. A coisa, tipo, dá... Infelizmente, dá até nojo, assim. Tipo, eu falo muito de TDAH, né? E TDAH é um transtorno do desenvolvimento, ponto. E o ponto de profissional, cura do TDAH. Eu fiz um remédio milagroso para TDAH e mostra lá um monte de manipulado, de planta, de sei lá o que. A cura, minha filha curou. Isso não existe, mas tem ali o público leigo que vai olhar aquilo ali e, tipo assim, vai acreditar. Da mesma forma que a gente pode crescer, a gente pode ser um mau profissional e não se adequar, né, à realidade ali. Mas é isso aí, eu acho que se enquadra também muito naquilo que a gente falou, que tem um cliente para todo profissional. Exatamente. Né? Infelizmente, né, tem os que... e tem o cliente que vai. E tem o cliente que entra o charlatão e a outra pessoa que está falando o que é correto, ele fica com o outro. Massa de manobra. E tá tudo certo. Aí é escolha, né? Faz parte, infelizmente faz parte. Assim, a gente vive... Aqui a gente vive também muito isso. Vou te dizer que, às vezes a gente tem cliente que chega e vende o profissional que estava fazendo errado, inclusive. E é difícil pra gente convencer a pessoa. Imagina, porque ninguém gosta de pagar imposto. É difícil. Pra gente, é como se a gente tivesse que provar que a gente é que tá certo, não que a outra pessoa que tá errada. Isso é bem complicado também. Porque, às vezes, a pessoa não entende, porque é um assunto que não entende, né? Assim, são coisas completamente fora da realidade de quem tá vivendo isso, assim. Então, ela contrata um profissional achando que é aquilo ali, né? É igual você, a gente vai lá, faz a escola mexida, você faz e fala, tá lindo e tal, não sei o que, assim, e de repente não é aquela coisa, ou não tá tão bem feito, né? Ou tem um defeito, uma coisa assim, e às vezes a pessoa não percebe, quando ela chega na festa, uma outra pessoa que percebe, né? É assim mesmo. Mas isso aí Então, o segredo é entregar um bom trabalho. Ser profissional é isso. Não adianta a gente ser marqueteiro lá, tá fazendo vídeos incríveis, postando lá e chegar lá, você não ter um bom atendimento com o psiquiatra, ou ficar lá realmente horas e horas esperando, ou chegar no ateliê, fui maltratada. Eu acho que é um conjunto de coisas. O que você tá tentando atingir, né, no seu cliente. Resumindo, se você tiver um bom produto, souber fazer um bom marketing, tiver uma boa entrega, um bom atendimento ao cliente,
é o segredo do sucesso. Você não confunde Né? sua empresa com você. Ter uma boa contadora. Isso, Ter uma boa contadora. isso é essencial. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Só agradecer a vocês, meninas, desejar todo sucesso. É um prazer para mim poder fazer parte dessa jornada junto com vocês, poder ter vocês próximas, né? É um prazer poder receber vocês aqui, a gente compartilhar um pouco sobre isso, porque o interesse da gente fazer isso é exatamente esse, de mostrar como é o por trás, né? Porque às vezes olha uma bonequinha de porcelana, mas é batalhadeiro, tá ali, luta todo dia, constrói o seu negócio, né? Não foi da noite pro dia, não caiu na sua mão, né? Não é herança. Mas também é. A gente também é, às vezes, aos fins de semana. Qualquer coisa. O equilíbrio. Equilíbrio, né, gente? É isso. Então, estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Contar. E se você gostou dessas histórias, só seguir as meninas, o Instagram da Laís, da Lígia. Qual é, meninas? Do ateliê Marquesa Cultur e o meu é Lala Dias. Clínica Integrada Vilvais e doutora Lígia Alexandre. E o Instagram do Pode Contar é o Instagram da Férias e Fernandes. Se você gostou, curte, compartilha.